Oi, terceiro ano, quanto tempo? Hoje nossa aula vai ser de ciências. Na verdade, eu vou dar algumas dicas para vocês poderem realizar aquele trabalho bimestral que eu coloquei lá na plataforma, tá bom? Eu vou falar um pouquinho de alguns assuntos que vai estar lá para vocês poderem prestarem atenção e conseguirem tirar 10, tá ok? É um resumozinho do que nós já estudamos, do que já conversamos, tá ok? Habitar. O que seria um habitat? Habitat é um termo bastante utilizado em ecologia e diz respeito ao local onde uma determinada espécie vive e desenvolve-se. Ou seja, o habitat é o ambiente propício para que uma espécie possa alimentar-se e reproduzir-se. Lembra que quando eu falei, quando eu comecei a nossa aula sobre os animais, eu coloquei até uma musiquinha lá, cada ele na sua casa, cada um na sua casa, eu na minha, e cada animal no seu habitat. Eu coloquei uma musiquinha falando sobre isso. Então, o habitat é o ambiente propício para que uma espécie possa alimentar-se e reproduzir-se. É onde ele mora, é o local onde ele vive, né? Cada espécie vive em um habitat específico. Segundo o projeto Tamar, a tartaruga verde, por exemplo, possui como habitat as águas costeiras com muita vegetação, ilhas ou baías. Esse é o habitat das tartarugas verdes. Isso quer dizer que é nesse local que a tartaruga verde consegue as condições adequadas para a sua sobrevivência. Tá ok? Preste atenção que vai ajudar lá no trabalhinho. Quando estudamos os hábitos de um ser vivo, frequentemente relatamos o seu nicho ecológico, um conceito tão importante quanto o de habitat. Para entender como uma espécie está distribuída em uma área e por que não consegue sobreviver em outra, por exemplo, é essencial entender esse conceito ecológico. Afinal, o que é um nicho ecológico? O termo nicho ecológico é utilizado para explicar o modo de vida de uma espécie em um ecossistema. Quando analisamos o nicho ecológico de um organismo, precisamos analisar todas as variáveis necessárias para que ele sobreviva em determinada área. Isso quer dizer que o nicho representa os alimentos necessários para aquele ser vivo, os locais favoráveis para sua reprodução, a disponibilidade de água, a temperatura, entre outros fatores. Assim sendo, fica fácil compreender que o nicho não se refere apenas ao espaço físico ocupado por um ser vivo, mas sim aos papéis desse organismo na comunidade. De uma maneira simplificada, costuma-se dizer que o nicho ecológico é uma espécie de emprego do ser vivo em uma comunidade. Enquanto o nicho ecológico seria o emprego, o habitat funcionaria como o endereço desse ser vivo. Não fica mais fácil pensando dessa forma? Enquanto o nicho ecológico seria o emprego, o habitat funcionaria como o endereço desse ser vivo. Viu que legal? Aí eu botei aqui um mapa mental aqui, exemplificando tudo sobre o que é um habitat, sobre o que é um nicho ecológico. Aí é só seguir as setinhas e ler com calma para vocês poderem entender melhor, tá? Gravar melhor o que seria um habitat e um nicho ecológico. Agora vamos falar um pouquinho sobre cadeia alimentar. Eu vou falar um pouquinho porque mais tarde, em outra aula, vamos nos aprofundar mais. Agora a gente vai falar só um pouquinho, só para vocês saberem o que é uma cadeia alimentar. Cadeia alimentar é a relação entre matéria e energia que os seres vivos utilizam para sobreviver. Ou seja, as relações necessárias para a busca de energia por meio de alimentação. De forma simplificada, pode-se classificar como cadeia alimentar a sequência de um organismo que serve de alimento uns para o outro. Como montar uma cadeia alimentar? As algas e as plantas, que no caso os vegetais, produzem o próprio alimento. Lembra que eu falei que elas produzem o seu próprio alimento? Os vegetais, as plantas, pelo processo chamado fotossíntese. Já os animais herbívoros alimentam-se somente desses vegetais. Então, as algas, elas produzem seus próprios alimentos.
Os animais herbívoros, eles se alimentam de vegetais. Os animais carnívoros alimentam-se somente de outros animais. E os animais onívoros alimentam-se de outros animais e de vegetais. Está aí formado uma cadeia alimentar. Tá prestando bem atenção? A cadeia alimentar é dividida em níveis tróficos, que os apresentam 3 ramificações principais: produtores, consumidores e decompositores. O processo é um dos ciclos que acontece no meio ambiente e suas relações ajudam a equilibrar o ecossistema. Tá? Se não tiver esse equilíbrio da cadeia alimentar, tudo desanda. Não dá certo. Precisa ter sempre um equilíbrio, tá? Aí, o que seriam os produtores? Os produtores são aqueles que produzem a própria energia, como as plantas, que produzem os seus próprios alimentos. Então, produtores, aqueles que produzem a sua própria energia. Os consumidores são os animais que se alimentam de produtores e de outros consumidores, né? Pode ser herbívoros, onívoros ou carnívoros, tá? Então, produtores produzem a própria energia, produzem o seu próprio alimento. Os consumidores são os animais que se alimentam dos produtores ou de outros consumidores, como herbívoros, onívoros e carnívoros. E decompositores ocorrem em todos os níveis e decompõem matéria orgânica, devolvendo o essencial para a natureza. É um ciclo que a natureza tem. A natureza é perfeita, Deus é perfeito, né? Então é isso. Espero que ajudem vocês a fazer o trabalho de vocês bimestrais. Utilize o livro de ciências também como auxílio, que lá também vai ajudar bastante, falando sobre outros tipos de definições, tá? Beijos, nos vemos na próxima aula. Também vou colocar atividadezinhas lá na plataforma para vocês poderem fixarem, tá bom? Façam as atividades bimestrais, as avaliações, com atenção, não façam com pressa. Prestem atenção nesse vídeo, peguem o livro de ciências também, que vocês vão conseguir tirar 10, ok? Beijos e tchau!